Quando se desperta cada manhã, qual é a sua motivação ao sair da cama? O trabalho, família, igreja, lazer? Quando salta de atividade em atividade, será que encontra sentido em tudo o que faz? Sente que está a fazer realmente tudo o que é necessário? Ou por vezes tem a sensação que está a deixar algo importante para trás? Ao vivermos a nossa vida, muitas vezes parece que corremos de um lado para o outro. Damos atenção a tanta coisa e tudo parece importante. No entanto, ao olharmos para a Bíblia, vemos que há algo que não podemos negligenciar: a missão. Jesus disse: "Sereis minhas testemunhas até aos confins da terra." E é por isso que nos reunimos hoje. Queremos compreender melhor como podemos testemunhar diariamente do nosso Salvador. Sejam bem-vindos à nossa semana de oração da região eclesiástica dos Açores e da Madeira, onde nos vamos aproximar de Deus e uns dos outros. Venha connosco descobrir como podemos aceitar o convite de Jesus e vir a ser sua testemunha. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que nos acompanhou para mais uma noite, mais um serão da Semana de Oração e Gratidão da região eclesiástica da Madeira e dos Açores. É muito bom, apesar da distância, podermos nos reunir, estarmos unidos neste propósito de aprendermos juntos a sermos testemunhas de Jesus. E para nos ajudar nessa caminhada temos connosco a presença do pastor Paulo Neves, responsável da Associação Ministerial da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. Estamos no início da nossa reunião, por isso é um momento ideal para partilhar a ligação desta reunião com os vossos familiares, com os vossos amigos, colegas de trabalho ou de escola, aquela pessoa que tu conheces e que tu sabes que necessita ouvir falar mais sobre o amor de Deus por cada um de nós. E para começarmos, vamos ouvir, louvar, escutar, cantar uma música que nos encoraja a sermos mais como Daniel. Gostaria de aproveitar esta ocasião para relembrar, para subscreveres o nosso canal. É assim que poderás mais facilmente aceder ao resto do nosso conteúdo. E vamos continuar o louvor com o hino Fiel a Toda a Prova. Paro pra pensar
voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus majestoso, Pai tão grandioso, envie meu auxílio, seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Após este hino, gostaria de te convidar a colocar um gosto no nosso vídeo e desta forma podes ajudar a outras pessoas a encontrarem esta semana de oração, que é diferente das outras. Chegamos ao momento do nosso hino-tema e vamos cantar, ouvir, meditar nas palavras do hino Sal da Terra. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstram o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revelam a
Certamente que a música tem uma capacidade única para nos preparar para ouvirmos a mensagem de Deus. E alguns de vocês, se calhar, acabaram-se de ligar e quero, portanto, dar-vos as boas-vindas a esta semana de oração e gratidão da região da Madeira e dos Açores. Uma semana onde o foco centra-se em ajudar-nos a sermos testemunhas vivas do cristianismo. E como já tem sido o hábito, esta semana de oração é também uma boa ocasião para conhecermos melhor os irmãos e irmãs da nossa bela região, desta grande família espiritual. E hoje vamos ter a ocasião de descobrir a Igreja de São Roque do Pico. Para isso, vamos poder participar na oração que um membro desta comunidade vai partilhar connosco. Oremos. Altíssimo Pai nos céus, é com o coração cheio de alegria que nos achegamos a Ti neste momento para Te agradecer, querido Deus, por esta semana de oração. Pedimos que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre todos aqueles que estão e estarão a nos acompanhar através das redes sociais. Que o Espírito Santo nos dê entendimento e sabedoria daquilo que vamos aqui ouvir e presenciar para que possamos tirar lições valiosas para aplicar na nossa vida, querido Deus. Que o Senhor seja com cada um de nós e que cuide das nossas necessidades, ó Pai. É o que Te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como para as outras igrejas que já foram apresentadas, vamos poder assistir a um curto vídeo que nos levará a conhecer melhor esta comunidade. O Adventismo nas Ilhas do Triângulo teve início em 1947, ano em que Lydia Madsen, uma picoense residente na Califórnia, visitou a sua ilha natal com o objetivo de transmitir a mensagem adventista aos seus conterrâneos. No dia 2 de abril de 1949 foi inaugurada em Santo Antônio uma capela e nessa ocasião houve 10 batismos. Na década de 60 há um grupo em Fetais da Piedade, que faz parte da Igreja de Santo Antônio e que tem uma sala própria. Os cultos eram realizados aos sábados à tarde. Infelizmente, e devido a influências negativas e introdução de doutrinas errôneas, houve uma forte confusão entre os membros, a tal ponto que a Capela de Santo Antônio teve de ser vendida na década de 60, por falta de assistência, sendo substituída por um salão adquirido no Cais do Pico, salão esse em que ainda hoje se realizam reuniões. Já no Faial, desde 1950, sempre tivemos algum membro a viver na cidade da Horta. Em 1962, eram 2 irmãs que viviam naquela cidade. E em 1970, só havia uma irmã na cidade da Horta. Hoje em dia, somos 44 membros, divididos por 3 espaços de culto: a Igreja Adventista do 7º Dia de São Roque do Pico e 2 grupos, o grupo de Fetais, que fica no Pico, e o grupo da Horta, que fica no Faial. A simpatia, solidariedade e hospitalidade são uma marca distintiva dos irmãos, sendo o forte envelhecimento, escassez de crianças e jovens e a dispersão dos irmãos desvantagens que ninguém negará. Que possamos ter o espírito de sacrifício e o zelo missionário da irmã Lydia Madsen e que possamos crer na promessa e na missão que Jesus nos deu em Mateus 28, 19. Após esta introdução à realidade da Igreja Adventista na Ilha do Pico e do Faial, vamos agora conhecer como se vive a missão neste distrito pastoral. Olá a todos. Muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui e de partilhar convosco um pouco da minha história até me tornar um adventista de 7º dia. O meu nome é Gerson, sou natural de São Miguel e cresci no lar de Testemunhas de Jeová. Tanto o meu pai como a minha mãe eram Testemunhas de Jeová e então fui assim que cresci no meio religioso. Tínhamos reuniões 3 vezes por semana. Inclusive tinha um estudo bíblico uma vez por semana também, mas a verdade é que, apesar dos anos nas Testemunhas de Jeová, a minha espiritualidade nunca cresceu nem nunca se desenvolveu assim muito. Eventualmente, chegando à minha adolescência,
por volta dos meus 15, 16 anos, decidi abandonar as Testemunhas de Jeová. Achava que tinha que ir viver a minha vida e que a religião era um impedimento para isso. Achava que havia muitas restrições e que não me permitiriam viver plenamente de acordo com a minha vontade. E então assim foi. Fui para o mundo, comecei a viver de acordo com a minha vontade, comecei a me envolver com a bebida, com fumo, comecei a ter relações sexuais nesta altura também, e mais tarde, inclusive, comecei a ter relações homossexuais. Fui vivendo a minha vida durante alguns anos assim, e sempre achei que estava a viver plenamente a minha vida. Achava que isto é que era viver. Satisfação dos meus desejos. E isso era o que o mundo me ensinava. Que nós devemos viver para a nossa satisfação. Que vida só temos uma. Inclusivamente continuei a pecar. Continuei nesta imoralidade. E de forma mais recente, então, comecei a ver nas minhas redes sociais vários vídeos que apareciam de pessoas a falar da segunda vinda de Jesus, que agora que era o tempo de nos arrependermos e dedicarmos a nossa vida a Jesus. Com os dias, com as semanas, cada vez mais vídeos foram aparecendo e sinto que verdadeiramente eles foram incomodando o meu coração. Não entendia bem porquê, até que decidi começar a pesquisar mais sobre o assunto. Foram vários, entretanto, as provas de que Deus realmente cuida de nós e que realmente Deus nos chama para si. Aí então eu decidi que estava na altura de abandonar esta vida de pecado e entregar-me verdadeiramente a Jesus Cristo. Hoje sei que era o Espírito Santo que tocava no meu coração e que me chamava para junto de Deus. Sou muito grato a Deus por isso e então voltei a estudar a Bíblia, inicialmente com as Testemunhas de Jeová. Voltei a estudar com eles e entretanto surgiu a oportunidade de ir viver com uma irmã adventista. Fui viver com essa irmã e ela foi-me persuadindo a ter estudos bíblicos também com os adventistas. E assim o fiz. Foi de forma relutante inicialmente, pois achava que as Testemunhas de Jeová que eram as retentoras da verdade bíblica, das verdades bíblicas, mas aceitei porque algo realmente me dizia que o que tenho eu a perder. E então comecei a ver e comecei a ter estudos com o pastor local e assim foi crescendo cada vez mais essa minha fome de conhecimento e vontade de saber mais da vontade de Deus. Entretanto, os nossos estudos começaram a aumentar de frequência, comecei a ter estudos quase todos os dias e inclusive esses estudos duravam algumas horas. Sentia que a cada estudo, a cada lição que íamos tendo, que Deus estava a responder às minhas perguntas. Sentia que Deus realmente me chamava para si, porque durante algum tempo até pensava que era impuro, não era digno de ser perdoado por Deus, mas com os estudos fui vendo que realmente Deus perdoa os nossos pecados, todo e qualquer pecado, quando atingimos o arrependimento. E foi assim que eu tomei a maior e mais importante decisão da minha vida. Decidi batizar-me. E foi no passado dia 28 de outubro de 2023 que na igreja de São Roque, aqui no Pico, na Ilha do Pico, fui batizar-me com o meu querido amigo, pastor e instrutor, o Ruben Correia. Fica convosco aqui um texto que eu gosto muito, que é o Salmo 32:1, que diz: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. E assim é esta a misericórdia e o amor de Deus para connosco. Que a paz de Jesus seja com todos vós. É bonito ver como, apesar da distância, esta semana tem sido uma boa ocasião para nos conhecermos um bocadinho melhor. Esta é uma semana de oração especial também por causa disso. E se por acaso acabas de entrar na nossa emissão, seja bem-vindo. Temos aprendido muito sobre como Deus nos convida a sermos suas testemunhas. E para isso nós contamos também com a colaboração do pastor Paulo Neves. Por vezes temos homens e mulheres que são levados a testemunharem de Deus nas mais altas esferas de influência. Foi o caso de Daniel.
tomado como prisioneiro, a quando da derrota de Israel para o Império Babilónico, chegou a conselheiro e ministro dos reis da mesma Babilónia. Ao longo da sua vida, Daniel conseguiu encontrar um equilíbrio entre a sua dedicação e fidelidade aos diferentes reis que serviu e o seu testemunho do Deus de Israel. Paulo, gostaria de agradecer a tua presença mais uma vez e gostaria de colocar a pergunta seguinte: Daniel conseguiu ser um homem íntegro no meio de uma sociedade corrompida, e eu gostava de perguntar como é que nós podemos hoje seguir o exemplo de Daniel, sermos testemunhas fiéis mesmo em contextos muito desfavoráveis. Olá, Roberto. Em primeiro lugar, quero dizer que é um privilégio continuar convosco esta semana, é um privilégio, tem sido um privilégio todas as noites, e espero que hoje realmente nós possamos aprender mais com este exemplo deste grande homem chamado Daniel. Para isso temos que recuar um pouco. Vamos recuar ao tempo em que ele estava ainda em Jerusalém. Nabucodonosor era conhecido por ser um tirano, não é? um homem cruel, mas também era um homem de visão. E aquilo que ele fazia era de alguém com muita visão. Então ele conquistava as nações vizinhas e, no fundo, levava os jovens dessas nações promissores para a sua cidade, neste caso, Babilónia, e depois então instruía-os para eles se tornarem grandes no seu império. Esses jovens tinham que ter algumas qualidades sociais, tinham que ser da linhagem real e dos nobres. Segundo, qualidades físicas, que tinham que ser jovens cheios de feito e com boa aparência, mas também qualidades intelectuais, diz a Bíblia, que tinham que ser instruídos em toda a sabedoria e ciência. E estes jovens, entre os quais Daniel, não é, foram levados para a Babilónia, que era, como tu disseste, uma cidade completamente depravada, corrompida, com muitos deuses, idólatra, e foi no meio dessa sociedade tão corrompida que Daniel, agora com 17 anos, se vê para poder realmente testemunhar da sua fé. Daniel perdeu a sua liberdade, porque foi levado cativo, perdeu a sua família, porque foi retirado dos seus pais, perdeu a sua nacionalidade, porque aquilo que eles fizeram foi tirá-los do meio judaico para levá-los para a Babilónia, mas nunca perdeu nem a sua religião, nem a sua fé, nem o seu Deus. Isso estava inquestionável para Daniel, não é? Apesar de todas estas circunstâncias que não ajudavam, não é? Exatamente. E por isso é que, voltando ao primeiro episódio que nós tivemos, que nós dissemos, não é o que acontece que importa, mas a forma como reagimos àquilo que nos acontece, isso é que é importante. Claro. E Daniel, no meio desta sociedade depravada, ele tornou-se um homem, neste caso um jovem com 17 anos, fiel, impoluto no meio desta sociedade corrompida e firme nos seus princípios. Que permaneceu durante o resto da sua vida, não é? Sim. Aquilo que ele podia ter feito, Roberto, era se ter escusado ou desculpado de estar longe dos seus pais, estar longe da sua família, estar longe da sua igreja até, né, que era o seu povo, para poder enverdar por caminhos que não eram os mais corretos. Mas ainda assim, ele se manteve corajoso para se mostrar fiel a Deus no meio dos seus princípios ideais, com fidelidade no meio de uma geração completamente diferente, não é? Até porque ele, para se ter mais facilidades, até poderia tentar disfarçar essa herança israelita, não é? A sua cultura, e não. Vemos claramente que ele agarra-se ainda com mais força diante daquele contexto desfavorável à sua identidade em Deus, não é? Exatamente. É importante frisar que o rei fez de tudo para que Daniel e os seus amigos se tornassem babilónicos, deixassem de ser judeus, claro, e se tornassem babilónicos. Ou seja, ele fez tudo para fazer um aculturamento naqueles jovens, não somente no pensamento, mas também na vivência. Claro. Mudando os nomes deles. Exatamente. Os conteúdos, por exemplo, os conteúdos e as disciplinas de Babilónia que eram dados no reino, porque Nabucodonosor tinha uma universidade de 3 anos, um curso de 3 anos, e aí as disciplinas que eram dadas ali eram as disciplinas de Babilónia, a cultura caldeia, as letras caldeias, a própria bebida e comida do rei eram dados a estes jovens, comidas sacrificadas aos deuses, e segundo aquilo que diz Profetas e Reis, comidas impuras, ou seja, mesmo comidas que os judeus não comiam e que nós não comemos porque a Bíblia assim o diz. Claro. E portanto o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar diz assim, na página 30:
Daniel poderia ter encontrado uma desculpa plausível para pôr de lado os seus estritos hábitos de temperança. Mas para ele, a aprovação de Deus era mais estimada do que o favor do mais poderoso potentado terrestre. Era mais estimada mesmo do que a sua própria vida. Claro. Portanto, Daniel era realmente um homem que seguia verdadeiramente aquilo que Deus dizia. E como tu disseste há pouco, o rei até os seus nomes tentou mudar. Aliás, mudou, não é? Sim. E nós sabemos que no meio judaico mudar o nome significava mudar de caráter, não é? Aquilo que realmente ele queria, Nabucodonosor, com isto tudo, é dizer, a partir de agora vocês vão deixar de ser judeus e vão passar a ser babilónicos. Tanto que, eu até, foi-se de talvez interesse, vou dizer os nomes que eles tinham, nomes judeus, e o que é que representam esses nomes, e depois os nomes judaicos e o que é que eles representam. Claro, para ver esse contraste, não é? Esse contraste. Daniel quer dizer, Deus é o meu juiz. Portanto, Deus está aí presente no nome de Daniel. Ananias, um dos amigos, Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Deus é quem me ajuda, ou é o meu ajudador. E esses nomes foram mudados para Beltesazar, que foi o nome dado a Daniel, que quer dizer tesouro de Bel, que era um deus babilónico. Sadraque, inspiração do sol, outro deus babilónico. Mesaque, aquele que pertence à deusa Sheshak, outra deusa babilónica. E Abednego, servo de Nego, que é outra divindade babilónica. Portanto, no fundo, o que o rei queria era, vocês agora deixarão de ter Deus como o centro da vossa vida e vão passar a ser cultuadores, vão passar a ser seguidores de outros deuses que eu vos coloco para vocês, não é? No fundo era isto que ele queria dizer. E é interessante que, por exemplo, na descrição que tu fizeste dos nomes destes jovens israelitas, bastante jovens, temos que sublinhar isto, é interessante que cada um desses nomes aponta para uma característica importante do caráter de Deus, certo. Não é? Não é apenas um culto a um certo apego a um Deus abstrato, mas é um Deus que tem um caráter, tem uma forma de viver, tem uma forma de se comportar, não é? E de alguma maneira apagar Deus da vida deles, através do nome, era também apagar as características que fazem desse Deus um Deus tão especial. E a presença de Deus no meio deles. Claro. Mas Daniel não se deixou corromper, isso é que é muito importante. Foi corajoso para manter de pé a sua integridade. Eu converti-me com 17 anos, não nasci num berço adventista, eu converti-me com 17 anos e foi sozinho, minha família não se converteu. E eu posso dizer, também com 17, tal como Daniel, quando saiu para a Babilónia, e posso dizer que não é fácil sozinho lutar contra a maré ou remar contra a maré, mas é possível, porque assim como Deus ajudou Daniel e ele foi, neste caso, firme nos seus princípios, é possível que nós possamos ser hoje. E por isso não é só para adultos que nós estamos a falar hoje, mas também para jovens que estão em universidades e que estão a passar às vezes por dificuldades. Agora, eu gostava de deixar aqui aquilo que eu considero que seja o texto-chave. Em Daniel, capítulo 1, verso 8, Daniel teve coragem de ser diferente, porque nós temos que nos pautar pela diferença. Aliás, nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus, e por isso é que Daniel colocou no seu coração não se contaminar. E é por isso que Daniel 1,8 diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Portanto, ele decidiu, foi uma decisão clara, consciente e forte da parte dele, firme, de não se contaminar, não seguir os caminhos, digamos assim, contrários àqueles que Deus lhe propunha. Portanto, Daniel não negociou os seus valores, porque valores não se negociam. Ele não baixou os princípios, porque princípios não se baixam. Ele teve coragem de fazer e ser diferente. Ou seja, em vez de ele ser influenciado, e nós falamos tanto hoje nos influencers, em vez de ele ser influenciado, ele próprio tornou-se um influencer, um influenciador dos outros, não é? E é interessante quando nós vemos a história de Daniel, nós poderíamos imaginar que se calhar isso seria um impedimento, o facto de ele ser diferente, de ele não se sujeitar às leis do rei, que isso poderia ser um impedimento para ele poder também progredir na sua carreira, não é? Porque ele entrou também numa carreira da administração daquele império, mas não. Foi exatamente o facto de ele ser diferente, de ele se pautar a vida dele por elementos diferentes, que lhe permitiu depois também ser apreciado
de tal maneira pelo rei, não é, que o nomeou como o seu braço direito para muitas das questões que ele teve que lidar. Porque o rei, ainda como hoje, olhou para a integridade deste jovem. Claro. E hoje nós também vemos pessoas da sociedade que olham para a integridade dos cristãos, para a fidelidade dos cristãos, e veem que esses valores são valores já cada vez mais vistos na sociedade, e então, ao olharem para um cristão e verem essa integridade, eles também ficam tocados por esse testemunho, porque o maior testemunho é o nosso caráter, é a forma como nós partilhamos o nosso caráter com os outros, e a forma como nos veem também é um testemunho bom, não é? Mas isto é uma mensagem importante para os jovens, eu acho, não é? Que o caráter não é um impedimento para a nossa progressão, não só como pessoa, mas na carreira, mas pode ser uma vantagem o facto de nós termos valores diferentes de todos aqueles que estão à nossa volta, não é? Sim, e mesmo no mercado de trabalho, não é? Porque os patrões veem esses valores como honestidade, como integridade, como esses valores são importantes, não é? Como coisas a valorizar. Exatamente, coisas a valorizar. Portanto, e nessa universidade desses 3 anos, Daniel não quis, e os seus amigos não quiseram comer a iguaria do rei, a porção do rei, então pediram 10 dias para se comerem vegetais e beberem água, e depois dos 10 dias fizesse uma avaliação, e foram avaliados com mais força do que os outros, em primeiro lugar, e passados estes 3 anos de escolaridade, o rei do Nabucodonosor foi ter com eles para avaliá-los ele próprio, não quis que outros o fizessem, ele mesmo foi ver, e viu os maus de outros mais sábios do que os outros, não é? Portanto, pela fidelidade, Deus também fez um grande resultado na vida destes jovens, e eles puderam dar testemunho também dessa forma. É, sem dúvida um grande exemplo. Eu gostava que nós pudéssemos também, se calhar, colocar isto em termos mais práticos para a nossa vida. É importante nós conseguirmos retirar do texto bíblico princípios universais que depois nós podemos aplicar à nossa vida. Eu gostava de te colocar a seguinte pergunta: é verdade que Daniel nos mostra um exemplo talvez único de testemunho, e como é que nós podemos vivê-lo da forma de Daniel nos dias de hoje? Sim, ainda há um outro episódio que é contado aqui na revista, que eu acho que é muito interessante, porque Daniel, ele foi sempre fiel e firme nos seus princípios desde o início até ao fim. E é interessante notar que vários reis caíram, Babilónia passou à Medo-Pérsia e Daniel continuava de pé. Não é? Isso é muito interessante ver. O que demonstra a importância dos valores e dos princípios que ele tinha, não é? Exatamente, esses valores que o ajudaram a manter-se firme e de pé. Agora, essa mesma integridade que Daniel demonstrou enquanto novo, ele demonstrou já numa fase mais adulta. E nós vemos isso quando, junto do rei Dario, aquelas pessoas fizeram um plano para o pegarem, não é? Na sua dificuldade, ou quase que obrigaram mesmo o rei para que ele fizesse um decreto sobre o qual ninguém podia adorar a outros deuses a não ser ao rei, não é? E nós sabemos que era a única forma que eles tinham para pegar Daniel seria através da sua fé, através da sua integridade espiritual, e então, mas Daniel não quis saber. Portanto, Daniel, ainda assim, as janelas estavam abertas e ele sabia que não podia adorar o rei, porque o único digno de adoração é Deus, e ele não podia baixar nem aí os seus princípios. E, portanto, Daniel não podia negar isso e adorou com a janela aberta, e por isso foi levado para a cova dos leões, e lá está, mais uma vez, Deus recompensou enviando um anjo para fechar a boca dos leões e deu um testemunho, porque depois não foi o Daniel só que deu esse testemunho, mas o próprio rei fez um decreto, não é, de que todos deviam reverenciar o Deus de Daniel. Portanto, Deus foi reverenciado e glorificado também através da vida deste seu servo, não é? E hoje nós devemos viver da mesma maneira. Portanto, hoje nós devemos também ser íntegros, buscar esses valores, esses princípios que norteiam o céu e vivê-los também aqui na terra, para nos mostrarmos não só através da nossa voz quem é Deus, mas através da nossa vida também. É verdade que nós podemos, se calhar, nunca chegar a ter a influência de um Daniel, mas se tivermos esta mesma fidelidade aos princípios que guiam as nossas vidas como crentes, não é? Como discípulos de Jesus, nós poderemos também manter esta vida fiel como Daniel, claro, como Daniel teve. Eu gostava de colocar, Paulo, uma última pergunta, para se calhar um último pensamento em que tu pudesses resumir a essência daquilo que nós falamos, e como é que tu
que é que tu aconselharias a cada um de nós que, apesar das dificuldades, apesar dos desafios que nós encontramos, das situações complexas com as quais nós temos que lidar e enfrentar, como permanecer fiel, como manter esses princípios como elementos basilares do nosso caráter? Sim, olha, hoje eu vou dirigir-me ali para os amigos que estão daquele lado das câmaras e convidá-lo a refletir nesta mensagem tão especial. Deus, tal como foi com Daniel, também é connosco. E os princípios que nortearam a vida de Daniel, os seus valores, que ele não negociava nem por nada, ou seja, ele não negociava os seus princípios, ele não baixava os seus princípios. E foi essa fidelidade a Deus que fez com que Daniel fosse considerado um grande homem da Bíblia. E hoje, ao olharmos para a Bíblia, vemos Daniel como um homem impoluto no meio de uma geração corrompida. E nós vivemos numa geração difícil, exigente também. Mas tal como Daniel, nós hoje podemos ser íntegros, nós hoje podemos ser fiéis. Se tivermos um relacionamento com Deus, nós certamente seremos fiéis no meio desta geração. E ainda mais, eu queria deixar também um último pensamento, é que Deus é o único digno da nossa adoração. Mesmo quando o mundo o abandona, mesmo quando outros não o seguem, nós, tal como Daniel, temos que o fazer. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Paulo, quero-te agradecer por este pensamento e gostava de pedir que tu pudesses orar por cada um de nós. Tu mencionaste como as situações são complexas, a sociedade é cada vez mais difícil em certos aspectos e acho que estás de acordo comigo que nós só podemos realmente viver uma vida como Daniel, de fidelidade a Deus, quando nós temos a ajuda desse mesmo Deus. Por isso gostaria de te pedir que tu pudesses orar por nós, para que Deus nos pudesse acompanhar nos diferentes desafios que vamos certamente enfrentar. Com certeza. Vamos então orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Senhor, grande exemplo que nós vemos hoje através da vida deste teu servo Daniel. Desde muito novo foi chamado para ser um homem de valores, de princípios, íntegro, honesto, fiel. Ó Senhor, e o mesmo Deus que estava com Daniel é o mesmo Deus que está hoje conosco. E tal como Daniel, hoje nós também podemos ter todas estas características. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis no meio de uma geração difícil e exigente, porque essa fidelidade vai dar louvor e testemunho ao Teu nome. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada família, cada amigo que nos vê através da internet. Que o Teu Santo Espírito possa estar com cada um, fortalecendo-os e animando-os para eles continuarem neste caminho até à eternidade. E tal como Daniel, que todos nós possamos espelhar o caráter de Cristo e possamos mostrar que contigo tudo é possível. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Depois deste tema tão importante, gostaria de relembrar que também podem participar no momento de oração por Zoom, já de seguida. Todo o corpo pastoral estará presente, como tem sido o hábito, mas gostaríamos de convidar a cada um de vocês a juntarem-se a nós para interceder pelas várias igrejas da Madeira e dos Açores. O link estará disponível diretamente no chat do nosso canal e no grupo WhatsApp criado para o efeito. E chegamos ao fim, mas amanhã estaremos de regresso, às 20 horas na Madeira, 19 horas nos Açores, para mais um serão diferente, mais próximo de Deus e dos irmãos e irmãs que constituem a nossa região eclesiástica. Contamos com a sua presença.